Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o atual secretário de Formação no Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público, agente penitenciário Mário Antônio da Silva. Boa tarde, Mário, tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos os telespectadores, trabalhadores do serviço público, como também da classe trabalhadora brasileira. É uma satisfação estar novamente aqui para a gente traçar alguns planos que estamos discutindo e promovendo em relação à defesa da classe trabalhadora, tanto pública como privada também, porque a luta ela é solidária. A luta é de classe. É de classes. E saudamos também a população em geral que nos assiste, pela curiosidade de ver que aqui a gente tem um discurso diferente dessa mídia hegemônica. E já vamos começar, Mário, sugerindo que o telespectador não assista mais telejornais das emissoras abertas. É muito sangue, é muita tristeza e tem coisas legais nesse planeta para a gente olhar. Tem gente bacana aqui que doa a sua vida para melhorar a nossa conjuntura, então não faz sentido só consumir notícias ruins. Você vai achar que o mundo é um lugar ruim de se viver desse jeito. O que deixa o mundo ruim são alguns, Mário, que se agarram à questão material, à questão do poder, a corrupção, Tanto que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a qual o Sintesp e vários outros sindicatos são filiados, a CUT está realizando o seu primeiro congresso extraordinário em São Paulo. Quando vai ser esse congresso, Mário? Olha, Silvio, ele está acontecendo já desde segunda-feira, dia 28, vai até o dia 30. Amanhã o congresso extraordinário está ocorrendo em São Paulo. E por que extraordinário, Mário? Extraordinário porque a situação de gravidade que estamos vivendo na política brasileira, em relação a isso que você falou um pouco em relação à mídia, todo esse processo de criminalização dos movimentos sociais, criminalização dos direitos da classe trabalhadora, tanto é que acabaram de aprovar, pós-golpe, a reforma trabalhista. E isso tudo é um cenário de desgraça na vida da classe trabalhadora, porque não há necessidade de fazer reformas quando se tem um país que estava tendo um crescimento, não só um crescimento econômico, mas também no pleno emprego no Brasil, nesses últimos 10, 15 anos. E nós tivemos esse retrocesso a partir do golpe que houve institucional no Brasil. E a mídia, como você vinha lembrando, ela está jogando quanto no pior melhor, porque nós temos dentro da sociedade brasileira grupos econômicos que não interessa dividir a riqueza do Brasil com os trabalhadores. Querem seguir com a concentração de renda. Não só a concentração de renda, mas a distribuição e a riqueza do Brasil para poucos. Eles preferem, inclusive, essa mídia golpista e safada que nós temos no Brasil, eles preferem entregar riqueza para estrangeiros, para grupos econômicos do petróleo. Eles já estão ricos, agora eles estão negociando com a burguesia internacional. E a burguesia internacional não quer saber de benesses da nossa burguesia brasileira, que são totalmente não só idiota, vamos no termo da palavra é tão simples, pejorativo, mas entreguista daquilo que é do povo brasileiro. Prefere entregar do que dividir e ter uma nação independente, inclusive, porque o pré-sal, só o pré-sal, para quem não conhece a história do pré-sal, busquem um pouco de estudo, hoje na internet está cheio de históricos, de formas escritas, que conta como que surgiu o pré-sal e a realidade do pré-sal, que transformaria o Brasil num país independente financeiramente, e com condições de igualdade com qualquer outra potência mundial. É claro que as potências do mundo não querem ver o Brasil melhor, não querem ver o Brasil crescer, querem ver o Brasil uma colônia que continue colônia, e cedendo as riquezas para as multinacionais. E infelizmente o golpe veio nesse sentido, entregar nossas riquezas, tirar direito dos trabalhadores, e acredito que daqui para frente a população brasileira,
vai começar a ver a realidade do Brasil como era e como ficou pós-golpe, né? Então nós temos assim uma disseminação das mídias tradicional, né? Do ódio, né? Do quanto pior melhor. Isso nós não podemos trabalhar dessa forma. Tanto é que nós que estamos à frente das entidades sindicais, né, assim, nós não trabalhamos nessa lógica, nós trabalhamos na lógica, né, de um Estado brasileiro forte, né, de um Estado que distribua riqueza para a população e não para estrangeiro. Queremos um Estado cada vez mais produzindo, distribuindo, né, renda e distribuindo condições de vida para os trabalhadores através da saúde, né, da segurança, da educação, da infraestrutura, né, dando condições de vida à nossa população e dando também acesso, né, à escola, à universidade para os nossos filhos, coisa que tudo isso, né, através do golpe está sendo tirado. Está sendo tirada a educação para todos, está sendo tirada a universidade dos nossos filhos. Investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa, né? Tirou. Estão acabando. O programa nacional que tinha, né? Desenvolvimento. Isso, aquele programa nacional de ciência sem fronteira, o governo está acabando, aonde o filho do trabalhador, o filho da classe média, o filho da classe alta que estuda no Brasil, pode fazer intercâmbio no exterior, para trazer tecnologia e aprendizado melhor para desenvolver o nosso país. Esse governo golpista está tirando. É isso que a população tem que entender, para quem que foi o golpe. O golpe não foi contra o governo do PT, não foi contra a presidente Dilma, contra o Lula. O golpe é contra nós, trabalhadores, é contra o serviço público. É isso que a população tem que entender. E nós falamos isso, né? E porque nós temos uma posição desde o início e sabemos que estamos no lado certo da história. Nós não erramos 1 milímetro em relação a tudo que está acontecendo, Silvio. Porque nós falávamos, não só aqui na TV Floripa, nós falávamos nos nossos jornais, falávamos no nosso site, nós falávamos pessoalmente com nossos amigos, familiares, servidores onde a gente faz o trabalho de base, em visitas, que tudo que ia acontecer está acontecendo agora, nós falávamos há pouco tempo. Então nós temos, né, a condição hoje de andar de cabeça erguida na rua, porque nós estávamos do lado certo da história. Disso a gente tem a consciência tranquila, né? E para quem duvida, né, de que esse governo está a serviço da elite internacional, olhe para o que o Mário acabou de falar. O pré-sal queria destinar 100% dos seus royalties para desenvolver a nossa educação, ele abriu para multinacionais. A própria Petrobras, uma empresa de referência no mundo todo, a única que consegue explorar em profundidades altíssimas, né, que desenvolveu tecnologia para isso, desmontaram a Petrobras, desmontaram a construção civil, desempregando centenas de pessoas. A reserva na Amazônia, que acabou de abrir também para os estrangeiros, a nossa reserva de nióbio, né? O nióbio há muito tempo já está sendo entregue a preço de banana, né? Que só em país desenvolvido que tem nióbio, tem a independência do Brasil, financeiramente, desses países, o Brasil entregando de graça, né? E a lembrança disso tudo, né, Silvio, que a gente está hoje na era da informática, na era do conhecimento. Então as pessoas podem buscar informação através da internet. Coloca lá na internet qualquer assunto que vai ter mídias alternativas que a pessoa pode ler, pode compreender melhor, fora dessa mídia tradicional. Que a mídia tradicional brasileira, hoje, além de ser uma empresa que é uma concessão do Estado para fazer um serviço público para a sociedade, para a população brasileira, eles usam essa mídia alternativa, essas mídias tradicional, perdão, para justamente beneficiar grupos econômicos. E principalmente as famílias, né? Porque hoje nós temos 6, 7 famílias no Brasil que dominam a imprensa brasileira. A comunicação. Isso é concentração. Isso não pode acontecer. É monopólio, né? Isso é crime. A Constituição não permite. É por isso que nós precisamos, através de um governo futuro, fazer, né, a reforma da mídia que está na Constituição, não está na cabeça de ninguém que seja fora da realidade do que está na lei. Leis, né? Então nós estamos defendendo o que está na lei e defendendo o que está na Constituição. Ou então a Constituição ela não funciona, porque hoje a gente de fato está vendo que existem grupos dentro do Judiciário que rasgaram a Constituição, não seguem nenhuma lei e nenhum
capítulo da Constituição Federal. Esse é um problema grave do país hoje. É grave e, ao mesmo tempo, tem um lado positivo, Mário. Porque a gente nunca viu tão claramente a podridão que é o judiciário, o executivo, o legislativo lá nas altas esferas, em todas as esferas. Com certeza. Nunca ficou tão claro. É a necessidade urgente da grande reforma que precisa fazer dentro do judiciário, transformar o judiciário de fato, né? Que faça justiça para todos, de igualdade. Né? No Brasil hoje está muito claro, como você lembrou muito bem, hoje desmascarou o judiciário. Para quem que o judiciário funciona e para quem que serve, né? Se o judiciário aplicasse as leis da forma que ele é, nua e crua, nós teríamos um país passado a limpo, mas isso não acontece, infelizmente, porque há o poder econômico e há o financeiro que fala mais alto no Brasil. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco todo mundo vai estar ciente disso e em meia hora a gente vai resolver a situação do país. Perfeito, senhor. Você está acompanhando o Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o atual secretário de Formação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Mário, que já foi secretário-geral e presidente do Sintesp, e que está aqui falando da agenda dos trabalhadores. E aproveitamos para convidar você, cidadão, você trabalhador, servidor público, para ir à Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta quarta-feira, se você ainda está assistindo antes do dia 30, quarta-feira, participar de uma discussão sobre as terceirizações no Poder Judiciário, que a gente acabou de citar, né, que não está lá muito ético. O que está havendo com as terceirizações no Judiciário, Mário? O Judiciário enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei 014/2017, aonde regulamenta no Judiciário catarinense a terceirização. Eles por conta, não seria uma lei nacional isso? Não, é um projeto de lei estadual, porque regulamenta aqui no Estado, né, determinadas situações que a gente inclusive já é contra a nível nacional, né, que tem uma lei federal onde precisa os estados e municípios regulamentar onde haja a abertura de processos não só de terceirização, como organização social, como já existe em Santa Catarina, através, por exemplo, da FAES, que administra o EMOSC e CEPOM, né? As organizações sociais. Que é um ralo de dinheiro público que desaparece sem investimento na área fim, que é a saúde, né? E o judiciário, por sua vez, que a gente entende que o judiciário seria o guardião das leis e o guardião justamente da Constituição, abrir terceirização dentro dos seus quadros, isso é inadmissível, né? O judiciário fazer isso. Então nós temos e somos convidados também a participar dessa audiência pública que ocorre dia 30 na Assembleia Legislativa, que é de fundamental importância que o movimento sindical do serviço público e também da iniciativa privada venha debater amanhã na Assembleia Legislativa para a gente fazer coro e contra a esse projeto de lei, que seja retirado esse projeto de lei da Assembleia Legislativa. Que permitiria terceirizações. E claro, permite total terceirização dentro dos quadros do judiciário. Nós defendemos, juntamente com os sindicatos daquele setor, que é o Sinjus, que é Sindicato dos Servidores do Judiciário, defendemos também, a exemplo do Sintesp, como defende no setor público estadual, né, concurso público, né? Queremos que a sociedade tenha o direito a fazer concurso em pé de igualdade e qualquer cidadão possa fazer um concurso e entrar nos quadros do judiciário como do executivo e legislativo, né? Que o legislativo também tem uma carência de concurso público, a exemplo de outros setores dentro do executivo também que nós estamos veementemente discutindo e debatendo com o governo e cobrando concurso público, porque aí nós temos, né, a condição de ter trabalhadores concursados e também recebendo um salário digno e não explorado pelas empresas terceirizadas, porque enriquece o empresário que vai futuramente financiar as políticas de eleições dos governos que estão no plantão, né, as campanhas eleitorais. Não tem outro caminho. Esse é a lavagem de dinheiro para o concurso público, né? Quer dizer, para o financiamento de campanha. E inviabiliza o concurso público. Nós não defendemos isso e pedimos a retirada do projeto, né? Quarta-feira, dia 30, às 10 horas, no auditório Paulo Stuart Wright, na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, uma audiência pública sobre as terceirizações no Poder Judiciário. Lembrando que a terceirização pode trazer economia
para alguns setores, mas perde o trabalhador e também perde o patrão. E entra um atravessador no meio para, mais uma vez, concentrar a renda. Já foi provado, né, Silvio, em todas as esferas de governo e poderes, de que a terceirização, ela economiza um setor, mas de outro lado ele sai muitos recursos desnecessários. Então não há economia alguma, pelo contrário, há aumento, porque o servidor ou o trabalhador que é contratado via CLT, via terceirizado, ele jamais vai ganhar salário igual ao efetivo. E quem recebe a parte, né, maior é o empresário. Porque empresário nenhum vai terceirizar um serviço sem ter retorno, né? Nenhum vai entrar no serviço público sem ter retorno. E isso para nós é crime, né? Crime de lesa pátria, crime de inconstitucional, inviabilizando a condição do cidadão fazer concurso, né? Lembrando, como o Mário já frisou também, é o Estado o responsável por nos prover educação, saúde, transporte, segurança, infraestrutura. Não pode ficar gastando nossos impostos aí a revelia. Com empresas terceirizadas, né? Com empresas terceirizadas. Temos que banir isso do setor público, né? Pessoas subqualificadas, evasão de cérebros, né? A terceirização traz isso. Entre na página do Sintesp, www.sintesp.org.br, para ter mais informações sobre esse problema das terceirizações no Judiciário, que o Mário Antônio da Silva está aqui falando. E falando ainda da Assembleia Legislativa, convidando, né, para quarta-feira, 10 da manhã, nessa audiência sobre as terceirizações do Judiciário. Já na quinta-feira tem outra atividade ali na nossa Assembleia Legislativa, que é uma discussão sobre o teu posto de trabalho, né, que é o sistema penitenciário. Uma discussão antiga já aqui no Floripa em Foco. E o que vai acontecer no dia 31, quinta-feira, na Assembleia Legislativa sobre o sistema penitenciário? O dia 31 nós vamos ter, na verdade, um espaço de 10 minutos para poder falar no plenário da Assembleia Legislativa para os deputados e para a sociedade catarinense sobre a necessidade urgente de fazer uma CPI na Assembleia Legislativa sobre o sistema penitenciário. Porque nós temos uma série de situações que hoje ocorrem no sistema, ausência, não só ausência de servidores, como contratos irregulares com empresas terceirizadas. Nós temos um problema de melhorias no sistema, como também nós temos hoje, dentro do sistema penitenciário, empresas terceirizadas que estão executando o trabalho no contrato, mas na atividade fim não pratica. Acaba sobrando para os servidores concursados, os agentes pagos pelo Estado, a responsabilidade daquilo que as empresas deveriam fazer. Não estão cumprindo no seu contrato. Então, para que fazer contrato com empresa terceirizada se quem executa é o agente concursado? E ainda é responsabilizado o agente, né, não só pela Corregedoria da Secretaria da Justiça e Cidadania, né, como também pela secretária do Estado, a responsabilidade sobre aquilo que eles fizeram com a empresa terceirizada. Então, esse debate na Assembleia hoje é para a gente falar um pouco disso que vem ocorrendo. Como nós já tivemos também uma audiência pública sobre o sistema penitenciário em 2013, queremos retomar esse debate dentro da Assembleia Legislativa, porque os deputados têm que ter também o conhecimento e a sociedade que o sistema penitenciário, para ressocializar, para colocar o preso de volta, né, à sociedade, precisa de investimento, e esse investimento passa também, né, pelo quadro efetivo com responsabilidade de fazer a ressocialização. Então nós temos uma série de situações, como também o debate que está havendo a nível nacional da PEC 308 de 2004, que é a transformação do cargo do agente penitenciário em policial penal. E esse debate, como ele já é um pouco também bastante feito e antigo na Câmara Federal desde 2004, ele está sendo apensado nesse momento a PEC 14 de 2016. E isso é positivo, Mário? Esse é positivo no sentido assim, se aplicar de fato o programa do projeto, que a gente inclusive já fez uma audiência pública na Assembleia para discutir também o papel da Polícia Penal, ele traz assim no seu conteúdo do projeto, não só a capacitação e a formação do policial penal, como também, né, o quadro de servidores para fazer a ressocialização dentro do sistema. E isso a nível nacional, porque aí seria implantado em todos os estados do Brasil. Inclusive,
os agentes penitenciários federal, que também tem dentro do país, inclusive criado pelo governo do Lula, a categoria dos agentes penitenciários federal, que foi criado, né, para justamente ajudar, né, os estados que têm problemas com o crime organizado, né, com o crime de colarinho branco, com vários crimes, né, que precisam de uma instituição mais segura, mais especializada. Foi criado pelo governo Lula o Sistema Penitenciário Federal. E isso tudo contribui também para que os estados tenham uma linguagem única no país em relação à ressocialização, não só a contenção do preso, né? Porque a contenção do preso e também a responsabilidade dos estados em ter, né, o preso como fonte de renda? A guarda, né? A guarda do preso, ele tem a responsabilidade do Estado, mas hoje nós temos um Estado que se beneficia politicamente do preso, né, do preso, se beneficia através de mão de obra que coloca na mão de empresas, usando o preso para isso. Pagando... E isso é desvirtuar a função, porque nenhuma empresa que tem o trabalho dentro das penitenciárias, depois que o preso sai, dá o trabalho para o preso na rua. E muitas vezes desemprega aqui na rua, leva a empresa para dentro das unidades, né, do sistema penitenciário, acaba usando toda a estrutura do Estado, usando a mão de obra barata do preso e desemprega na rua. E quando o preso vai para a rua, não ganha emprego na rua. Então é um contrassenso essa história de colocar empresas dentro do sistema. Né? E a PEC 14, se ela for aprovada e criando a Polícia Penal, os estados terão que se adequar todos, né, a essa nova lei, inclusive a função da Polícia Penal, que seria a transformação do agente penitenciário em agente penal, o policial penal, que aí ele vai ter o poder de polícia, inclusive, né, na recaptura de preso. Não é para atuar fora extramuro, é intramuro, né? Agora, extramuro, o que ele faria? Ele faria a recaptura do preso, né, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Especializada, a Polícia Federal ou a Polícia Civil, mas não faria o papel de polícia na rua, isso não. Né? Esse não é o papel. Tem uma qualificação ele específica. Faria qualificação específica dentro, né, das muralhas, como é hoje. Só ele teria a condição de fazer a recaptura do preso, porque o agente conhece o preso, ele tem a convivência do dia a dia do plantão, né? Então essa seria a transformação do agente para policial penal. E claro, fazer o flagrante e com a voz de prisão, apesar de que a Constituição garante que qualquer cidadão pode dar voz de prisão, né, a um criminoso, em flagrante, mas o policial penal ele teria essa atribuição de polícia que também garantia a ele também não só a condição melhor de trabalho, como também a sua garantia em relação a seus direitos na aposentadoria, que hoje inclusive está meio conturbado em relação à lei estadual que nós temos, e muitos dos agentes não estão tendo o direito da aposentadoria especial, em função inclusive do choque em relação à lei estadual com a PEC da Previdência, que é a 040, né? A emenda constitucional é 41, né? Já é um outro assunto. Já é muito número, Mário. Mas em relação a isso vem nessa situação. E também a nossa luta permanente dentro do sistema penitenciário contra a terceirização, né, Silvio? Que ela acontece no sistema penitenciário, acontece também no sistema socioeducativo. Mário, então esse debate ele vem nesse sentido. Nosso tempo está se esgotando e a gente tem ainda alguns pontos para conversar. Para conversar, né? Mas olha, parabéns pelas informações que você está trazendo, hein, sobre esse problema com empresas dentro dos presídios, porque eu nunca ouvi isso em outro meio de comunicação. E uma informação que eu vi e fiquei estarrecido, diz que um aluno no Brasil custa em média R$1.600, R$2.000. Perfeito. E um preso custa R$5.000, é verdade? Ou isso, até né? mais, né, Silvio? Ou até mais. O cálculo do preso, para esse cálculo que você levanta, ele vem no sentido que envolve do apenado, do preso, o preso provisório, envolve toda a estrutura, o funcionário, né, todos os servidores que passam dentro do sistema e toda a estrutura. E isso que dá essa estimativa, mais alimentação, saúde, porque quando a gente fala em servidores lá do sistema, a gente trata de todos.
né, desde o agente até o médico, até o dentista, né, as funções meio, né, que tem servidores administrativos. Então nós temos assim todo o tipo de servidores que envolve esse cálculo do apenado, né? Mas tem alguma coisa errada. Um país onde um aluno é 2.000 e um preso custa 5.000, claro que tem alguma coisa errada, né? Com certeza. E ainda bem que tem alguém aqui, né, para levantar a bola, né? Porque senão em outros meios passa batido. Só para lembrar rapidamente, a empresa que vai para dentro do sistema explorar a mão de obra do preso, ele não investe um centavo, pelo contrário, ele só suga. Ele usa a água, luz, telefone do sistema e a mão de obra do preso, simplesmente isso. Né? E às vezes mão de obra dos próprios agentes penitenciários. Perfeito. Mário, e para fechar a discussão lá no Porto de São Francisco, vamos reunir com os trabalhadores, fazer uma grande assembleia, quando vai ser mesmo? Olha, nós temos ainda nesse dia 30, às 14 horas, no Porto de São Francisco, essa assembleia com servidores, que é um outro problema que nós estamos vivendo no Serviço Público do Estado, onde o governo mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, aonde transforma ou transfere o Porto de São Francisco para a agência reguladora. Isso, na verdade, para nós é privatizar um órgão público que, inclusive, é uma concessão federal. E aí nós não concordamos em momento algum com isso, já fizemos uma audiência pública na Assembleia sobre isso e agora vamos tratar diretamente com os servidores para alertar os servidores do Porto lá em São Francisco e também a sociedade de São Francisco do Sul sobre o prejuízo que vai ter, né, se transformar o Porto, né, colocar dentro de uma agência reguladora, que na verdade tira recursos do município, né, desvia funções e tira, né, todo aquele investimento que hoje a cidade de São Francisco tem em torno do porto. Com certeza vai ter prejuízo a cidade toda, né? O comércio vai perder com isso e nós não concordamos com essa mudança do porto. Defendemos o porto 100% público e continue na mão do Estado. Como também temos no dia 4 a Assembleia dos Servidores do Inmetro, aqui no Sintesp em Florianópolis, dia 5, que é na terça-feira, justamente para discutir uma situação meio parecida, né? Onde hoje o Inmetro é uma empresa do Estado que foi criada, ela é recentemente, a exemplo do Inmetro Federal, né, onde faz um trabalho muito importante para a sociedade catarinense, que é a fiscalização de balanças, para a população não ter prejuízo na hora da compra, que vai pesar um alimento e ter a balança com fora das medição normal e tenha prejuízo no bolso da classe trabalhadora e da sociedade em geral, né? E isso, esses servidores, eles fazem a medição em balanças, em bombas de gasolina, em tudo aquilo que se imagina dentro do mercado, né? Que tem que ser medido. Então nós temos essa importância dos servidores e temos a importância também dos seus direitos, que nós estamos fazendo uma briga com o governo para que cumpram, né, não só a lei de direitos, como também a extensão para eles de uma gratificação que eles não percebem hoje, né? Certo. Então, recapitulando o que o Mário Antônio da Silva nos falou nesse Floripa em Foco, essa Assembleia Estadual do Inmetro é na terça-feira, dia 5 de setembro, no Sintesp. A gente vai ter tempo às 14 horas. 14 horas, e a gente vai ter tempo até lá de esmiuçar mais esse assunto aqui no Floripa em Foco. Falava também da Assembleia Geral com os trabalhadores do Porto de São Francisco. Essa acontece quando? Dia 30. Dia 30. Dia 30, às 14 horas também, lá no Porto de São Francisco. Isso, e também no dia 30 de agosto, quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, às 10 da manhã, tem essa audiência pública sobre as terceirizações no Judiciário. E no dia seguinte, dia 31, na Assembleia Legislativa ainda, uma discussão, um ato para botar em pauta o sistema penitenciário, que o Mário falou de cadeira aqui, ele que é agente penitenciário concursado. Olha, o tempo voa quando a gente conversa com você, é sempre um prazer, uma ótima semana e até a próxima terça, até às 14h30. Obrigado, Silvia, pela oportunidade, e lembrar que está ocorrendo esse Congresso Nacional da CUT, ao qual nós somos filiados, e temos a presença do nosso presidente, o Antônio, que está nos representando e fazendo o debate nacional dessa conjuntura, inclusive levando para lá nossas bandeiras, que é a defesa do serviço público e a defesa da classe trabalhadora do Brasil. Não podemos concordar com retirada de direitos e não podemos concordar com a entrega da riqueza brasileira, sem um direito a menos. Obrigado, companheiros. Parabéns mais uma vez, Mário, pela dedicação, pelo trabalho.
E obrigado você, telespectador. Reveja esse bate-papo com o secretário de Formação do Sintesp daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.